Pessoal, vou estar falando com vocês mais uma vez a respeito de token de acesso pessoal, e dessa vez a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais no assunto. Eu vou estar dando um upgrade no comando que a gente utilizou no vídeo passado e vou estar ensinando uma nova forma de setar na máquina para vocês também permanentemente. No vídeo passado, o comando que a gente utilizou foi o git config --global credential.helper cache. O problema desse comando, perdão, é que ele é um comando que salva o nosso token nessa memória cache. O problema dessa memória cache é que ela é uma memória que expira, é uma memória temporária. Toda vez que você reinicia a sua máquina ou que termina o tempo padrão dessa memória, essa informação ela é perdida. Então, se você estava procurando setar permanentemente na máquina, esse comando não te atendeu muito bem, mas a gente vai trazer ele no decorrer do vídeo. Porém, se você está num ambiente colaborativo, um ambiente de trabalho, um ambiente na faculdade, esse tipo de comando que seta só por um determinado tempo, ou quando você reinicia a máquina, quando você desliga a máquina, ele é o ideal para você estar utilizando. Então a gente vai estar conseguindo manipular ele um pouquinho melhor, aumentando, setando um tempo diferente do padrão para esse comando, que vai ser o nosso upgrade que a gente vai estar fazendo. Para a gente estar iniciando, eu vou estar entrando num diretório que eu tenho um repositório iniciado. Esse vai ser o nosso repositório de testes. Para iniciar, eu vou dar um git push origin master nele. Naturalmente ele vai me pedir o meu login e o token, e colocando tudo correto ele vai subir. Se eu der o comando de novo, ele sobe de novo pedindo a senha e o login novamente. O comando que a gente tinha utilizado, como eu tinha falado, era esse comando aqui, git config --global credential.helper cache. E como eu disse para vocês, a gente vai setar agora um tempo diferente para essa memória cache estar expirando. A gente vai envolver o cache entre aspas simples e passar o parâmetro --timeout igual, e vai passar um valor de tempo para esse comando. Esse valor de tempo ele é dado em segundos. O tempo que eu tinha já deixado calculado, para a gente fazer o vídeo, é de 8 horas, que seria 28.800 segundos. Você pode estar colocando meia hora, 4 horas, o tempo que você preferir. Então, quando eu rodar esse comando, ele vai ficar salvo na minha máquina durante 8 horas as minhas credenciais, ou até eu reiniciar ela. Então, para você, no ambiente colaborativo, esse vai ser o comando ideal. Eu vou estar dando o Enter, vou dando o comando para dar o push novamente. Colocando as informações, ele vai subir. E agora, se eu der o push novamente, ele não vai pedir mais a senha. Se eu der o git pull, igualmente ele também não me pede mais a senha. Ele não pede a senha, na verdade. Perfeito. Agora eu vou estar ensinando outras duas coisas para vocês muito interessantes. Eu vou estar ensinando como remover completamente esse parâmetro, essa configuração no sistema. E eu vou estar ensinando também como somente limpar a memória cache. A gente vai forçar limpar essa memória cache. Porque que acontece? Se eu tentar subir, dar um push ou um pull, ou fazer alguma operação que necessite das credenciais em outro repositório, ele vai dar um erro, porque ele vai tentar subir, e como ele já tem credencial salva, ele vai usar aquelas que estão salvas. E se você estiver tentando subir em outro repositório, ele vai dar um erro, porque vai estar com as credenciais erradas. Se eu der um cd ../, que é para voltar uma pasta e entrar na minha outro repositório de testes, se eu der o git push, ele não vai subir, ele vai dar repositório não encontrado, mas é por causa que ele está com as credenciais do outro repositório que a gente estava testando. Então, para a gente simplesmente só limpar essa memória cache que está salva, a gente vai usar o comando git credential -cache exit. Dessa forma, quando eu rodar o comando, ele simplesmente vai limpar o cache e a gente vai poder colocar de novo o nosso login e senha,
Depois que a gente colocar o login e senha de novo, ele vai salvar novamente, porque a gente aqui está removendo só a senha e não esse parâmetro, essa configuração de salvar em cache. Então vou dar só um git push mais uma vez para confirmar, ele não vai deixar subir. Agora sim, efetivamente, git credencial if em cache exit. Se eu der o git push novamente agora, ele vai pedir aí sim o nosso login e senha novos que a gente vai estar colocando do novo repositório. E se a gente der o push ou o pull nesse novo repositório, já ficou salvo novamente. Se a gente voltar, vou dar um clear aqui para limpar a tela. Se a gente voltar para a pasta git e entrar depois de novo no teste 1, que é o nosso outro repositório que a gente estava testando inicialmente, e der o git pull ou o git push para a gente estar testando, ele de novo vai dar repositório não encontrado, porque ele realmente tá com as configurações agora do outro, né, com as credenciais salvas do outro repositório. E como que a gente sabe que a gente não removeu esse parâmetro de configuração para salvar em cache? Eu vou estar ensinando para vocês agora a ver onde que fica o arquivo que tem as configurações globais salva do Git na tua máquina. Esse arquivo onde guarda essas informações, ele está na home do teu usuário. Então se a gente der um cat, que é para ver, é um comando para que a gente consegue visualizar os arquivos e o conteúdo dos arquivos, indicar o til que referencia a home barra ponto git config, a gente vai estar então visualizando o conteúdo desse arquivo que guarda essas informações. Se a gente der o enter, a gente vai ver aqui que a gente tem as configurações do meu usuário salvo e essas configurações do parâmetro que guarda a senha em cache. Então a gente está aqui, ainda eu não tinha tirado, né, as credenciais salvas do outro teste 2, tirando agora, dando push, ele vai subir pedindo a senha. Ok, perfeito. Então se a gente der o push, ele vai subir normalmente. Beleza, e se você quiser remover isso por completo, remover esse parâmetro, se toda vez que você tirar agora a senha, você quer que pede a senha, você não quer que salva mais, a gente vai então utilizar o comando que a gente utilizou no vídeo passado, que é o git config global --17 credencial.helper espaço cache. Com esse comando aqui, que foi o comando que eu utilizei no vídeo passado, que é um comando um pouquinho mais seguro para quem está começando agora, você vai tirar completamente a configuração de push de cache na máquina, então ele não vai salvar mais. Então toda vez que você pedir novamente para dar o push, ele vai pedir toda vez também o login e a senha. A gente vai dar o enter. Eu coloquei errado, eu coloquei um set sem querer no final do comando ali em cima. Agora sim, colocando o comando certo, se a gente tentar ver novamente o arquivo .git config que está na home do usuário, a gente vai ver que sumiu aquele parâmetro de configuração. Beleza, gente, essa parte foi. E agora, para setar permanentemente na máquina, como que a gente vai fazer? Aí fica um pouquinho mais complicado, mas nada que a gente não vai poder fazer, tá?